Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que muitos de vocês pediram. Quais são as melhores ações para quem está começando a investir? Se você sempre quis entrar na bolsa de valores, mas se sente um pouco perdido, este vídeo é para você. Vou te dar um guia prático, sem complicação, para você dar seus primeiros passos com mais confiança. Fica comigo até o final, porque a última dica pode mudar completamente a sua forma de pensar sobre investimentos. Antes de mais nada, o que torna uma ação boa para iniciantes? Não é sobre encontrar a próxima ação que vai explodir da noite para o dia. Isso é especulação, e é arriscado. Para quem está começando, o ideal é focar em estabilidade, crescimento constante e, principalmente, em empresas que você entende. A regra de ouro é: se você não consegue explicar o que a empresa faz para um amigo em 1 minuto, talvez não seja uma boa ideia investir nela ainda. Então, o primeiro tipo de empresa que eu recomendo para iniciantes são as Blue Chips. Já ouviu falar? Pense nelas como os gigantes do mercado. São empresas enormes, com marcas super conhecidas, líderes em seus setores e com um longo histórico de lucros e pagamento de dividendos. Elas não vão dobrar de valor em uma semana, mas a chance de elas quebrarem também é muito pequena. Elas trazem segurança para a sua carteira. No Brasil, temos exemplos clássicos de Blue Chips. Pense nos grandes bancos como Itaú ou Bradesco. Quase todo mundo tem uma conta bancária, certo? Eles são essenciais para a economia. Ou pense em empresas de energia como a Eletrobras. Faça chuva ou faça sol, todo mundo precisa de eletricidade. São negócios sólidos, com demanda constante. Outro exemplo é a Ambev, a gigante das bebidas. Você provavelmente conhece várias das suas marcas. Essas empresas têm uma estrutura tão robusta que conseguem atravessar crises econômicas com mais tranquilidade. O segundo tipo de empresa interessante são as de setores perenes. O que significa isso? São setores cujos produtos e serviços são essenciais, não importa a situação econômica. Pense em saúde, saneamento básico, alimentos e energia. As pessoas não deixam de comer, de tomar remédio ou de acender a luz só porque a economia está em baixa. Empresas como a Sabesp em saneamento ou a Raia Drogasil, no setor de farmácias, são exemplos de negócios com uma demanda muito resiliente. Investir nelas é apostar na continuidade das necessidades básicas da população. Agora, vamos falar de algo super importante: diversificação. Você já ouviu aquele ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta? No mundo dos investimentos, isso é uma lei. Mesmo que você ame uma empresa, não coloque todo o seu dinheiro nela. O ideal para um iniciante é começar com umas 3 a 5 empresas de setores diferentes. Por exemplo, você pode ter uma ação de um banco, uma de energia e uma de varejo. Assim, se um setor passar por um momento ruim, os outros podem compensar e equilibrar sua carteira. Diversificar é a sua principal ferramenta para reduzir riscos. E como encontrar essas empresas? Uma boa dica é começar a prestar atenção no seu dia a dia. Qual banco você usa? Qual supermercado você frequenta? Qual marca de celular você tem? Muitas dessas empresas têm ações na bolsa. Começar por empresas que você já conhece e é cliente te dá uma vantagem, porque você já tem uma percepção sobre a qualidade dos produtos e serviços dela. Depois, você pode pesquisar mais a fundo. Entre no site de relações com investidores da empresa, veja os resultados financeiros, leia as notícias. Entenda a história por trás do negócio. Outra opção fantástica para iniciantes e que simplifica muito a diversificação são os ETFs, ou Exchange Traded Funds. Pense num ETF como uma cesta de ações que você compra de uma só vez. Por exemplo, o BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Ao comprar uma única cota do BOVA11, você está, na prática, investindo um pouquinho em todas as principais empresas da Bolsa. É a forma mais fácil e barata de ter uma carteira diversificada desde o primeiro dia. Para quem não quer ter o trabalho de escolher ação por ação, os ETFs são uma porta de entrada espetacular. Agora, um erro comum que eu vejo muitos iniciantes cometendo: olhar a cotação da ação todos os dias, a toda hora. O mercado de ações varia, sobe e desce. É normal.
Se você ficar vidrado no sobe e desce diário, vai ficar ansioso e pode tomar decisões ruins, como vender na baixa por pânico. Lembre-se, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. O foco deve ser no longo prazo. Pense como um dono de negócio, não como um apostador. Você acredita que aquela empresa vai continuar crescendo e dando lucro nos próximos 5, 10, 20 anos? Se a resposta for sim, então as flutuações do dia a dia perdem importância. E a dica final que eu prometi no início: comece pequeno. Você não precisa de uma fortuna para começar a investir. Hoje, com 10 ou 20 reais, você já consegue comprar uma ação ou uma cota de um fundo. O mais importante é criar o hábito de investir. Comece com um valor que não vai te fazer falta, que não te tire o sono. À medida que você for ganhando confiança e aprendendo mais, você pode aumentar seus aportes. O poder dos juros compostos, o famoso bola de neve, funciona melhor com o tempo. Quanto antes você começar, mesmo que com pouco, maior será o efeito lá na frente. Então, para resumir nosso papo, comece por empresas grandes e estáveis, as blue chips. Dê uma olhada em setores essenciais que não param nunca. Diversifique, não aposte tudo em uma só carta. Considere os ETFs para simplificar a diversificação. E o mais importante, pense no longo prazo e comece pequeno, mas comece agora. Investir não é um bicho de 7 cabeças, é uma jornada de aprendizado contínuo. Espero que este guia tenha clareado as suas ideias e te dado a motivação para começar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe aqui nos comentários. Qual foi a primeira ação que você comprou ou qual você está pensando em comprar? Vamos trocar experiências. Muito obrigado por assistir e até a próxima.